Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse barrado de pano de prato com essa decoração. Esse barrado é bem simples de fazer, os acabamentos dele ficam bem perfeitos e apesar de ser uma ideia simples, é um barrado que é super diferente. E uma dica extra é você escolher os tecidos. Então escolhe tecidos bem bonitos mesmo, não economiza na hora que você for comprar o tecido. Compra o tecido mais lindo que tiver na loja, que o teu trabalho com certeza vai ficar mais bonito também. Então aqui eu comecei escolhendo a estampa do barrado e depois eu escolhi as demais estampas para fazer aqui o composê. Então, para não ficar muitas cores, eu coloquei todos no mesmo tom, que são tons aqui de marrom e bege, que fica na mesma paleta de cores. E para fazer esse barrado, você vai precisar de um pano de prato com as bainhas, com as 3 bainhas feitas. Você também vai precisar de uma faixa de tricoline de 13 centímetros de altura por 50 de largura, ou 4 centímetros mais largo que o teu pano de prato já pronto com as bainhas. Vou usar aqui uma faixa de tricoline de 3 centímetros pela mesma largura, uns retalhinhos de tricoline para fazer a decoração e o termocolante de pet aplique. Esse aqui eu vou usar aquele que tem o papel manteiga de um dos lados e do outro lado ele cola no tecido, então ele tem cola dupla face, né? Nos dois lados ele tem cola. Aqui é o canal onde eu te dou ideias para você fazer lindos barrados de pano de prato. Eu ensino a fazer acabamentos e tudo isso sem enrolação. Então já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma dica. Lembra de ativar o sininho também. Então, para começar esse barrado, eu vou pegar minha faixa de tricoline de 13 centímetros. E se a tua estampa tem sentido, a gente vai costurar a faixa aqui de 3 centímetros na parte de cima da estampa. O que eu vou fazer aqui é dobrar ela ao meio e costurar aqui em cima. Se você quiser, pode dobrar primeiro essa faixinha no ferro, mas eu acho que não tem necessidade. Você pode ir costurando ela aqui já e dobrando ao mesmo tempo. Agora eu vou no ferro passar, então eu vou dobrar aqui, de forma que o marrom fique aqui pra cima. Vou pegar aqui então o meu pano de prato, o direito tá aqui pra cima, e eu vou posicionar essa faixa de tricoline aqui. Aqui na lateral eu vou dobrar o tricoline bem reto com a bainha do pano de prato. E agora eu vou na máquina então costurar aqui ao redor desse tecido. Então, para quem já acompanha o canal, já está acostumado com essa dica, esse acabamento. Então, você costura bem na pontinha do tecido, cuidando para pegar sempre o pano de prato embaixo também. E em cima eu tô com a linha marrom e embaixo sempre com a linha branca. E aqui para esse barrado, eu vou passar a costurinha nessa parte aqui, não na pontinha aqui em cima. Agora eu vou fazer a parte do festonê do barrado. Então, primeiro eu vou marcar aqui o meio do pano de prato. E para fazer esse festonê, eu vou usar essa régua. Essa régua aqui já está disponível para as alunas do curso, lá no módulo de riscos do YouTube, tanto essa régua quanto o desenho que a gente vai usar para a aplicação. Mas para você que está aí assistindo, eu já te falo como que você faz para fazer esse festonê, que é bem simples. Então eu vou pegar aqui primeiro a régua que eu fiz, vou posicionar o centro bem aqui no centro do tecido e eu vou riscar esse desenho aqui. Então deixa aqui uma margem de meio centímetro, 1 centímetro mais ou menos, não coloca na pontinha, deixa um pouco de espaço. Cuida para você colocar reto aqui, para uma ponta não ficar mais baixa que a outra, para não ficar torto o teu barrado. Risquei, gente, eu não consegui achar alguma coisa que aparecesse nesse tecido. Tentei o vermelho, não foi, o preto tá mais ou menos, mas eu consigo ver, tá? E para você fazer esse molde, você vai cortar uma folha de papel com 50 centímetros, aí você vai dobrar ela no meio. Aí você vai dobrar no meio novamente, no meio mais uma vez. E aqui você vai controlar a largura que você quer o teu festonê.
Então aqui eu fiz ele bem pequenininho, então aqui eu dobrei mais uma vez no meio. E só cortei aqui arredondando os cantinhos. E ó, uma vez que você cortar, ele já vai estar aqui certinho o molde para você usar. Então, para fazer a aplicação, eu vou desenhar no termocolante essas 3 pecinhas aqui. E aqui a gente desenha do lado do papel, não do lado que tem a cola, tá? Esse desenho aqui, para quem não é aluna do curso, é bem simples de achar na internet. Então, eu estou fazendo projetos aqui com desenhos que eu sei que vocês conseguem encontrar na internet também. Mas se você for aluna do curso, lembrando, esse risco aqui, esse desenho, tá lá no módulo de riscos do YouTube. E esse lacinho aqui é totalmente opcional, tá? Se você às vezes está começando, não precisa colocar, que ele é um pouquinho mais difícil de fazer o caseado. Não é difícil, tá, gente? É mais trabalhoso porque é pequeno, mas não é difícil. Fazer o caseado é simples. E aqui eu só tô tirando o excesso da folha para colar no tecido. Nesse primeiro momento a gente não corta o desenho no risco. Então agora aqui nos meus retalhinhos eu vou colar esse desenho. Para colar eu uso ferro sem vapor na temperatura de algodão e é só passar aqui alguns segundinhos que ele cola bem rápido. E agora então é só recortar o desenho bem no risco. Então se você está começando, se você nunca fez o Pet Aplique, faz esse desenho aqui que é um desenho bem simples de fazer, bem fácil. Como eu falei, o Pet Aplique não é difícil de fazer, ele é trabalhoso. Então, se você está começando, faz 3 colheres, 2 colheres dessa aqui, que essa aqui é bem fácil de fazer. Então, eu recortei. Agora, eu vou montar o barrado no pano de prato. Então, eu vou fazer aqui um risco com 2 centímetros. E vou começar colocando o garfo no centro do pano de prato. Então, eu vou tirar esse papel aqui de trás. Olha só, assim já ficava bem bonito. Então, o lacinho aqui é opcional, ou você também pode colocar um lacinho de fita. Agora eu vou no ferro passar novamente para fixar o termocolante no tecido, no pano de prato. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer o festonê aqui na parte de baixo. E aqui para fazer o festonê eu vou fazer com o zigue-zague. Então o ideal é que você sempre teste num retalhinho de tecido para você ver a regulagem da tua máquina. Cada máquina vai ser diferente. Então o que eu vou fazer aqui no zigue-zague é escolher o ponto do zigue-zague. Aqui na minha máquina é o 4. Primeira coisa que eu vou fazer é fechar bem esse ponto. Então ele vai ter 2 regulagens, a regulagem da distância do ponto e da largura do ponto. Então, primeiro eu vou regular a distância do ponto, que eu quero que esses pontos fiquem bem juntos para aparecer um bordado. Então, aqui eu coloquei no 0,6 e depois eu vou testar a largura do ponto. Aqui na minha máquina tá 3,5. Ó, então é bem dessa forma que eu quero. Eu não quero um bordado muito largo, porque eu fiz as curvinhas bem pequenininhas, né? Então eu acho que assim vai ficar mais delicadinho. Então é uma coisa que você tem que testar aí na tua máquina para você ver como que vai ficar bom. E aqui, como a curva ela é pequena, eu vou precisar levantar o pé da máquina para ajeitar o trabalho. Então, sempre que eu tiver aqui na parte de baixo da curva, eu vou parar com a agulha para o lado de cá, para o lado de fora do barrado. Então, preciso mexer, parei com a agulha para o lado de fora, mexo só um pouquinho, para ir mantendo sempre o meio do meu pé alinhado com o risco do desenho. Parei para o lado de fora, mexo novamente. E quando eu chegar nessa ponta aqui, de cima, então eu vou parar com a agulha pro lado de cá, então pro lado de dentro do barrado, para daí eu virar e seguir fazendo o contorno aqui. Isso é importante, que senão depois o teu ponto fica desalinhado. Bom, e aqui na pontinha é importante que você faça bem até o fim, porque afinal de contas a gente vai recortar, né? Então precisa ter bem esse acabamento aqui na ponta para não desfiar para cima o tecido. E o caseado eu não vou te mostrar como fazer, porque tem um vídeo que eu explico aqui certinho como fazer o caseado.
A dica aqui do laço é que você refaça aquele desenho, porque se você fizer só o contorno externo aqui, vai ficar um pouco estranho. Aí ele fica dessa forma aqui, ó. Então ele fica um desenho do lacinho que fica com um pouquinho mais de forma do que se fizer o contorno somente externo do laço. E agora eu vou passar então a termolina aqui na ponta do barrado, procurando sempre pegar bem o tecido aqui na parte de baixo, que é onde eu vou recortar. E aqui ele fica um pouco esbranquiçado na hora que a gente tá passando, mas não precisa se preocupar que depois que seca ele some totalmente. Agora então eu coloco no varal para deixar secar essa termolina. Então depois que a termolina secar, eu só vou fazer o recorte aqui de baixo. Então eu já falei em outros vídeos, não é obrigatório passar a termolina, mas passando vai dar um acabamento mais bonito e vai ficar mais fácil para você recortar também. E aqui você vai cortar cuidando para não cortar a linha da costura. Então você corta bem próximo. Então é isso, terminando de cortar, eu já finalizo aqui o pano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Qualquer dúvida, comenta aqui para mim que eu te ajudo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo para essa ideia chegar a mais pessoas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.